AudioJungle. Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos com a graça de nosso Senhor para mais um estudo das lições da Escola Sabatina. Meu irmão, seja bem-vindo e que Deus desde já abençoe a tua vida e que o teu conhecimento possa ser multiplicado pelo conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Desde já, meu irmão, quero te convidar a você que está esquecendo de dar sua curtida, de curtir, de compartilhar esse vídeo, que assim o faça. Compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus vizinhos, compartilha com todos os irmãos que você quer que esteja nas mansões celestiais. São estudos de vida e que você, irmão, possa ter esse desejo de espalhar essas maravilhosas mensagens. Que a graça e as bênçãos do nosso Deus possa estar sobre nós. Para darmos início a esse estudo, mais uma vez de lição, eu convido você neste momento para inclinar o seu rosto e fazermos uma oração ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos que tem nos concedido e por mais uma oportunidade, ó Pai, de estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito possa ficar conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos prontos para mais uma vez estudar aí essas maravilhosas lições de Escola Sabatina. A lição de Escola Sabatina que vamos estudar hoje é a lição 15 do sábado 10 de outubro, que tem como título esta lição, Uda e o dom de profecia. Meu irmão, desde já eu te convido para que você possa estar atento a cada ensinamento que essa lição vem trazendo. A gente vai falar de uma mulher e vai falar de algo que eu e você devem estar fazendo. E o que é isso que devemos estar fazendo? Vamos analisar. Vamos aí à introdução dessa lição que diz desta maneira: Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josias enviou mensageiros à profetisa, a mais alta e honrada do povo. Meu irmão, crê no Senhor também. Eu e tu deve crer no Senhor. E se crermos no Senhor, crer nos profetas, nós prosperaremos. Que eu e você possa ter esse desejo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que possamos estudar as palavras do Senhor e ter a prosperidade que o Senhor está nos oferecendo do conhecimento e da profecia que o Senhor tem nos dado. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? O primeiro subtítulo diz assim: Uma profeta e educadora. Primeira pergunta: Como se chamava a esposa de Salum? E que diferentes responsabilidades ela tinha? Porque uma comitiva foi até a mulher de Salum para perguntar sobre o futuro de Judá. Irmãos, para nos ajudar aí a responder, para nos ajudar a solucionar essa pergunta, eu quero convidar aí o pastor Samuel Maravilha para nos dar essa solução. Pastor Samuel, é contigo. Ok, irmão Hilton, obrigado pela oportunidade que me dá da participação desta lição maravilhosa. Nós estudaremos mais uma mulher em que entrou na história como uma das grandes mulheres. E Deus, quando Ele quer usar alguém, Ele busca uma pessoa que realmente se deixa levar. E quando a pessoa se deixa levar, Deus a capacita. E não foi assim diferente com a Uda, que era uma profetisa, que nós vamos estudar a partir desse momento, nessa lição maravilhosa. Então, Uda e o dom de profecia. A palavra Uda tem o significado de um pequeno animal chamado doninha. Mas a lição que nós temos hoje, ela nos mostra a participação dessa profetisa trabalhando para representar a Deus sobre o povo. Tá? A primeira pergunta, como já foi dita, sobre a esposa de Salum. Quem era essa esposa de Salum? Como chamava ela? Qual é a diferente responsabilidade que ela tinha? E a segunda parte, por que uma comitiva foi necessário para ir até ela para perguntar sobre o futuro de Israel? Para começar, quero dizer que Israel estava vivendo uma situação
difícil, muito difícil. De acordo com o início da pergunta, quando se foi, do texto, perdão, quando se foi pedido para ir até lá, se falou que o povo de Judá estava em mal situação porque havia esquecido a lei de Deus, havia esquecido a Deus. Então, por esse motivo, o povo começou a passar uma dificuldade muito grande. Essa mulher, ela se chamava Uda, era uma profetisa, mulher de Salum, uma mulher que foi destacada por se entregar mesmo a Deus e ela se tornou uma profetisa. Tanto ela, chamada Uda, como uma profetisa, e o dom da profecia é um dom que Deus queria capacitar aos filhos de Israel no tempo do final. Aqui nós vemos uma profecia dizendo que nos últimos dias Deus chamará algumas pessoas para ser também, assim como ela, uma profeta ou um profeta. Então, que possamos estar preparados para o povo de Deus. Mas vamos à pergunta. Como se chamava a esposa de Salum e qual a diferente responsabilidade que ela tinha? Ela tinha uma responsabilidade de atuar, de julgar, de informar aquilo que Deus desejava para o seu povo. Ela era uma representante de Deus aqui na terra. Ela era uma profetisa. Ela era tão importante que foi necessário agora, quando se mandaram alguém para poder pedir informação sobre ela, escolher pessoas aptas para tal. Então, a segunda parte da pergunta, inclusive, nos diz por que uma comitiva foi até a mulher de Salum para perguntar sobre o futuro de Judá. Uma coisa eu quero dizer para vocês, que uma das razões é pela gravidade da situação em que eles se encontravam. Era muito difícil, já que o que estava acontecendo com o povo de Judá era a responsabilidade da própria situação em que eles viviam. Havia esquecido de Deus, esquecido a sua lei, a gravidade era grande. E segundo, também pelo respeito que o povo tinha para com ela. Especialmente quando foram mandar consultar ela, ela morava nas proximidades de Jerusalém. Ela morava por ali. Eu busquei uma pesquisa, uma certa ocasião, uns meses atrás, quando fazia a correção da lição, o lugar onde ela morava, porque falava nas partes mais baixas, mas alguma tradução em inglês, inclusive, fala que era na faculdade, na escola, que ela morava no fundo da escola. Então, era fácil de chegar até ela, mas a responsabilidade que ela tinha, que era grande. O marido dela também tinha uma função muito importante entre o povo de Israel, ele guardava as roupas das pessoas que trabalhavam na corte. Enfim, ela tinha sua importância, ela era a serva de Deus, ela era uma pessoa fiel, a ponto de uma pessoa, para falar com ela, tinha que ser escolhida de tanto respeito que tinha para com ela. Então, respondendo à segunda parte, por que essa comitiva foi até essa mulher de Salum para perguntar sobre o futuro, especialmente de Judá? Porque a gravidade da situação era feia a situação em que passava o povo de Judá. E segundo, porque eles tinham um respeito muito grande com essa profetisa, porque quando ela falava, as pessoas respeitavam que vinha realmente de Deus. Então, que Deus abençoe para que possamos nós também, quando falarmos a alguma pessoa que representa a Deus, algum servo de Deus que está sob a responsabilidade de alguma situação, seja um diretor de igreja, um diretor de escola sabatina, um pastor, um missionário, quando nós tivermos que nos chegar até ele, não que ele seja menor ou maior, mas nós temos que ter o respeito, porque essas pessoas, elas estão entre Deus e o ser humano, elas estão representando Deus, já que o ser humano não pode ir diretamente a Deus, não tem capacidade e as condições das pessoas não permitem ele chegar diretamente a Deus. Então, que Deus abençoe para que possamos, assim como foi feito, escolher pessoas apropriadas para falar por causa da responsabilidade e também da pessoa pela qual, o respeito pela qual as pessoas tinham na sua posição, que possamos também acatar com esses ensinamentos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aí, irmão, muito obrigado, pastor Samuel. Que Deus te abençoe por mais uma vez aqui estar conosco, colaborando com esse maravilhoso estudo, que seja unicamente para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Fico muito feliz sempre aí pela tua presença, estar nos ajudando e trazendo mais aí um pouco de compreensão da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né, qual era o nome da esposa de Salum, era Uda, e porque uma comitiva foi até a essa mulher para perguntar sobre o futuro de Judá. Primeiro foi a ela porque ela era uma profeta. E aí queriam saber por que algumas coisas estavam acontecendo, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. Olha só, meu irmão, muitas pessoas também hoje
não estão dando ouvidos às palavras desse livro. E o que é que vem do Senhor para essas pessoas? O furor, a sua ira. Lembre, irmão, Deus é amor, não é? Mas Deus também é justiça. Deus está aqui falando o que Ele quer de cada um de nós. Não tente aí querer fazer da sua própria vontade, como você acha melhor. Mas faça a seguinte a palavra do Senhor, segundo a sua palavra. Irmãos, se a gente não busca crer em Deus, a fazer a sua vontade, o grande furor do Senhor vai se acender contra nós. Meu irmão, que eu e você possa ter o desejo de examinar as Escrituras e permanecer nos caminhos dele. Porque a gente sabe o que acontece contra aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: que outra profissão provavelmente exercia a profetisa Hulda, assim como Eliseu? Que cargo Hulda exercia na igreja? Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Natália Bazan para nos ajudar. Irmã Natália, é contigo. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao irmão Wilton pelo convite em participar mais uma vez aqui com os irmãos no estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Na pergunta 12, nos fala que outra profissão provavelmente exercia a profetisa Hulda, assim como Eliseu. Eliseu, ele era professor ali na escola dos profetas. E provavelmente, como nos diz aqui o versículo de 2 de Crônicas, capítulo 34, o versículo 22, na tradução em inglês nos diz: Hulda, a profetisa, esposa de Salum, filho de Tikvat, o filho de Harsh, guardião do guarda-roupa, agora ela morava em Jerusalém no colégio, e eles falaram com ela nesse sentido. O seu esposo, vamos dizer que ele era o alfaiate ali do rei, né? Ele cuidava das vestimentas, dos vestuários, cuidava dos tecidos, ele era o alfaiate do rei. E ela, ali nos diz que ela trabalhava na escola, então provavelmente ela era ali professora dos profetas. Então ela foi solicitada e chamada, como nós podemos ver na primeira pergunta, né? E que cargo Hulda exercia na igreja? O cargo que ela passou a exercer ali foi de profetisa. Essa lição, ali no livro Educação Cristã, na página 99, nos dá uma mensagem muito importante para todos os jovens. Nos diz assim: mais elementos foram providos para o ensino dos jovens pelo estabelecimento da escola dos profetas. Se um jovem desejava obter melhor conhecimento das Escrituras, aprofundar-se-nos nos mistérios do reino de Deus e buscar sabedoria do alto, para tornar-se um mestre em Israel. Tal escolha lhe estava aberta. Meus queridos jovens, vocês têm muita capacidade de aprender muito mais a palavra de Deus e repassar para muitas pessoas. Nós estamos vendo muitas mulheres que estão exercendo esse cargo de profetisa. Hulda, ela não é muito mencionada na Bíblia, assim como Débora e Miriam. Porém, também foi uma mulher usada por Deus. Você pode ser usado por Deus, meu querido jovem. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, também pode ser usado por Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ali nós encontramos as respostas para todas as nossas perguntas, mas nós devemos examinar, nós devemos estudar. E se existe alguma dificuldade, nós temos nossos pastores, nossos obreiros que podem nos auxiliar. Que nós possamos cada dia dedicar mais tempo para o estudo da palavra, e que nós também possamos ser usados por Deus, assim como foram muitas mulheres, assim como foi Hulda, assim como foi Eliseu, e assim como foram muitos e muitos profetas que passaram ali colaborando na causa do Senhor. Que esse possa ser o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Natália, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe sempre, para estar aqui sempre conosco, nos ajudando, trazendo mais conhecimento da palavra do Senhor.
Foi uma bênção a irmã estar aqui conosco mais uma vez. E aqui, meus irmãos, vimos, né, qual era a profissão que exercia Uda. Além de ser profetisa, como era o seu trabalho aí, como seu cargo na igreja, ela também era professora. Professora onde? No colégio em que ensinava as pessoas a estudarem a palavra do Senhor. E aqui na notinha eu vou ler mais uma vez, uma parte diz assim: se um jovem desejava obter melhor conhecimento das Escrituras, aprofundar-se nos mistérios do reino de Deus e buscar sabedoria do alto, para tornar-se um mestre em Israel, tal escolha lhe estava aberta. Hoje também, meus irmãos, essa escolha está para cada jovem. Aí, algum tempo atrás, estávamos aí na escola missionária, não só eu, mas como os vários jovens do Brasil. E hoje estamos aqui à frente, levando o trabalho. É como Kaique ali no Peru, José Vitor, a irmã Marina, os missionários que estão lá, a minha pessoa aqui. Irmãos, aprendemos muito na escola do Senhor. E aprendemos, meus irmãos, que nós devemos ser profetas. Devemos falar de profecias. Devemos levar o conhecimento da palavra de Deus a muitas pessoas. E para ser profeta, meu irmão, não precisa inventarmos a roda. Precisamos apenas conhecer da palavra do Senhor e anunciar essas profecias a outras pessoas. Uma vez, aí aqui estava em Belo Horizonte, e uma mulher me parou na rua e perguntou se eu era missionário, se eu era pastor, né? E se eu podia fazer uma profecia sobre sua vida. Eu falei, claro, posso sim. Eu vou falar uma profecia agora. E eu falei, eu vou abrir a Bíblia e vou falar de uma profecia para você. Abri a Bíblia, falei de uma profecia, a qual falava que das pessoas que ouviam a palavra de Deus e obedeciam, o que ia acontecer, né, para as mansões celestiais, e aqueles que ouvia e não obedecia, o que aconteceria com eles. E depois de eu falar disso para a mulher olhou para mim, não, eu não quero dessa profecia não. E eu falei, moça, eu sinto muito, mas é dessa profecia que eu tenho a anunciar às pessoas. E ela pediu que eu falasse da vida dela. Eu falei, irmão, eu não posso falar da tua vida. Eu não posso querer tirar aí um cisco do teu olho com uma trave no meu. Não posso fazer isso. Há muitas pessoas que fazem isso, inventam profecias, inventam coisas da vida das pessoas. Os anjos de Satanás também estão ao redor de nós. E eles estão aí olhando tudo que a gente possa fazer para depois nos condenar. É isso que eles fazem. Meus irmãos, devemos apenas conhecer das Sagradas Escrituras, aprender delas e ensinar a outras pessoas. E nós devemos ter esse cargo na igreja, de ser profetas do Senhor. Não tem quem não quer. Não tem o desejo, não tem esse dom em suas vidas porque não desenvolvem. Eu já vi gente dizer, não, mas eu não presto para isso. Ali no seminário, meus irmãos, existiam pessoas que diziam que também não estava pronto para fazer essas coisas. Mas depois de um bom tempo estudando, essas pessoas desenvolviam. Sabe por quê? Porque buscavam. Então pare de desculpas e venha também anunciar dessas palavras e ser um profeta do Senhor. Que Deus nos abençoe para que possamos trilhar esse caminho. Amém? E por que eu falo isso? Olha o que diz agora nesse segundo subtítulo, o espírito de profecia. E o que é que diz a terceira pergunta? Por que estou falando sobre isso? O que Deus prometeu a seu povo através da era cristã? O que acontece com a igreja sem o dom espiritual? Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Agradeço imensamente ao irmão Wilton pelo convite para participar destas lições. Eu tenho na minha responsabilidade a pergunta de número 3, e ela nos diz assim: o que Deus prometeu ao seu povo através da era cristã? Bem, nós estamos estudando sobre o espírito de profecia, sobre profetas, e especialmente sobre Uda, a profetisa. O Senhor tem revelado sempre os seus propósitos ao seu povo através dos profetas. Para os nossos tempos e através da era cristã, o Senhor prometeu também este dom maravilhoso que é o dom da profecia. Ele diz em Joel que derramará o seu espírito e os jovens terão sonhos, os velhos terão visões e as vossas filhas profetizarão.
Então nós vemos quão importante é este dom, o dom da profecia. A outra pergunta diz assim: o que acontece com a igreja sem esse dom espiritual? Irmãos, a Bíblia diz bem claro em Provérbios: não havendo profecia, o povo perece. Este dom é tão importante porque nós podemos profetizar, podemos manifestar, falar da vinda do grande dia de Deus. Quando nós falamos da segunda vinda de Deus, nós também estamos profetizando. E este dom é o dom que Deus quer nos dar para que cada um de nós possamos também, com valentia, profetizar para este grande acontecimento e poder nos preparar, poder revelar o propósito de Deus para os últimos tempos. E o texto também diz que em Apocalipse 12:17 diz: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando falamos dos testemunhos de Jesus, nós podemos pensar em duas coisas. O testemunho de Jesus é aquele testemunho que Jesus dá dele mesmo, e também nós podemos pensar em o testemunho que alguém pode dar da sua experiência com Cristo. Ambas coisas são muito importantes, porque nós devemos conhecer o que Deus é, o que Ele é, o que Jesus significa para cada um de nós, a importância que Ele tem na nossa vida. Esse é o testemunho que Jesus tem dele, é de vital importância para cada um de nós. E o testemunho que nós podemos dar também é daquela experiência do nosso conhecimento, do que nós conhecemos a Deus. Então, quando nós falamos desse testemunho, diz que aos que fazem isso, o dragão os perseguirá e se levantará contra eles. Por isso que é de suma importância que nós possamos ter e possamos pedir a Deus para que Ele nos envie o dom da profecia, para que nós não sejamos alvos fáceis de Satanás. Porque, como diz o texto, um povo sem profecia, uma igreja sem profecia é um povo que perece. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos estar sempre preparados, que possamos escutar a voz do Espírito que fala aos nossos corações, através da sua voz, do Espírito Santo, nos mandando as advertências para cada um de nós. Que o Senhor abençoe sua palavra. Um abraço para todos. Amém. Muito obrigado, irmão Hilder. Fico feliz aí mais uma vez pela tua presença e estar aqui fortalecendo esse conhecimento da palavra do Senhor. Que seja uma bênção, não só para mim, mas para cada um dos ouvintes. Amém? Aqui, irmãos, nós vimos qual é o dom prometido ao povo de Deus através da era cristã. É o quê? É o quê? O dom de profecia. E quem não tem profecia, quem não conhece a profecia, anda nos caminhos do Senhor, o que é que acontece com essas pessoas? Elas morrem, elas perecem, elas se corrompem. É por isso, meu irmão, que eu e você devem conhecer as Sagradas Escrituras. E não só conhecer, como diz lá em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que lê, aqueles que ouvem e que guardam as profecias que aqui estão escritas. Meu irmão, se tu não conhece as Sagradas Escrituras, eu garanto que na tua casa tu tem pelo menos uma ou duas Bíblias. Fora teu celular, que deve ter aí baixado, pelo menos de obrigação, né, meu irmão? De ter em teu celular aí a Bíblia Sagrada. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que possamos, meus irmãos, estar fielmente aí, firmes na vontade do Senhor, ouvindo a sua palavra, para que a gente não venha se corromper. Muitas pessoas acabam ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mas não obedecem o que aqui está escrito. Cuidado para não se corromper. Estude buscando a sabedoria do Senhor e não a nossa sabedoria. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, irmãos, à quarta pergunta dessa lição, que diz assim: quais livros proféticos o Senhor nos animou a estudar e ensinar com detalhes?
Quais bênçãos estão preparadas para o investigador? Para nos ajudar aí com essa pergunta, convida aí a nossa irmã Jane para nos responder, para nos ajudar. Irmã Jane, é contigo. Saúde a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer, mais uma vez, participar da Escola Sabatina, no estudo da lição. Agradeço o irmão Hilton por ter me convidado para compartilhar com os irmãos, a pergunta número 4, né? Apesar da lição falar sobre uma profetisa, né, não muito conhecida, mas mencionada em 2 livros da Bíblia, em Crônicas e 2 de Reis, a Bíblia, essa lição faz uma ponte muito importante de 2 livros proféticos, né, os quais fala assim: quais livros proféticos o Senhor nos animou a estudar e ensinar com detalhes? Quais bênçãos estão preparadas para o investigador? Mateus fala assim, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. E Apocalipse 1:1 fala assim, primeira parte do versículo 3. Revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, então os 2 livros proféticos que o Senhor nos anima a estudar e a ensinar são o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, o qual são livros que falam do nosso tempo em que vivemos. É muito importante o estudo dessa lição, não só para o nosso conhecimento, mas como fala aqui na pergunta, para ensinar com detalhe. Na notinha fala assim, acrescenta, o livro do Apocalipse em conexão com o de Daniel exige especial estudo. Bem, toda a Bíblia ela é importante. Todos os livros eles são de fundamental importância para nós cristãos. Mas o livro de Apocalipse e Daniel exige, como diz a notinha, um especial estudo. Fala aqui um pouco mais na notinha. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro para nós significa, ver-se-á entre nós grande reavivamento. E o que mais nós não podemos desejar hoje em dia aqui nesse mundo? Reavivamento. Um grande reavivamento espiritual, onde poderemos abalar o mundo com essas notícias, com essas profecias que para nós, graças à nossa profetisa, ela é bem estudada, ela é bem falada, ela é bem esclarecida. Então, que Deus venha nos abençoar para que possamos dar maior atenção, deixar de colocar a Bíblia aberta no livro de Salmos, que é uma bênção, e estudar mais o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, para não nos pegarmos desprevenidos, porque é tudo que precisamos hoje em dia, né, no tempo que vivemos, é estar bem afiados nestes 2 livros proféticos. Agradeço a participação e desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmã Jane. Que Deus abençoe a irmã aí em Ouro Fino, não só a irmã, mas todos os irmãos, para que possam aí estar sempre levando a palavra do Senhor onde quer que vocês estejam. É uma bênção saber do trabalho que vocês estão desenvolvendo e que Deus os abençoe grandemente. Obrigada pela tua participação. Meus irmãos, aqui nessa 4ª pergunta está nos chamando a atenção os livros de Daniel e os livros de Apocalipse, para que a gente possa nos apegar aos detalhes, às coisas que nós devemos entender. Nós, como adventistas, devemos ser conhecidos como já somos, como conhecedores das verdades bíblicas, e assim conhecermos essas profecias para anunciar a outras pessoas. Olha o que diz aqui um pouco da nota. Quando nós, como um povo, compreendermos o que este livro é para nós, o que significa,
Vê se há entre nós grande reavivamento. Não compreendemos plenamente as lições que ele ensina. Não obstante, a ordem que nos é dada é de examiná-lo e estudá-lo. Irmãos, João 5,39, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que eu e você possa ter o desejo de examinar as Escrituras, examinar o livro de Daniel, examinar o livro de Apocalipse, que para muitos é um livro que não pode ser aberto, que tem medo de besta saindo do mar, que tem sinais de besta e essas coisas, mas que eu e você possam entender o que significa isso. E é por isso que estamos sendo exortados a conhecer os detalhes desses livros. Convide seus irmãos, convide seus pastores, seus obreiros, para que falem desses livros em vossas igrejas. Devemos conhecer, para assim sabermos as profecias e anunciá-las como profetas do Senhor, como eu e você deve ser. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Agora vamos, irmãos, a mais um subtítulo da lição, que diz assim: a resposta para o rei Josias. Qual foi a terrível profecia de Uda para Judá e por quê? Para falar um pouco dessa pergunta, vai ser nessa oportunidade a minha pessoa para responder. E disse Uda: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. E por que isso ia acontecer? Por que ia vir essa terrível maldição sobre esse lugar? Olha o que diz a palavra: porque quanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses para me provocarem, a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Irmãos, que o furor da ira de Deus não venha sobre vós. Que eu e você não venha acender fogo estranho. Que eu e você não venha render coisas que não é da vontade do Senhor. Que a gente não venha fazer de coisas desse mundo nossos deuses. Mas que unicamente venhamos nos animar de acordo com a palavra de nosso Pai que está nos céus. Palavras que já estão profetizadas. Falta tu buscar esse conhecimento e colocar em prática em tua vida. Eu e você foi chamado no dia que aceitamos seguir a Cristo, de não só estar numa igreja reunido, não, meu irmão, é de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E que Evangelho é esse? É o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu e você possa ter esse desejo em nossos corações e levar essa mensagem a muitas pessoas. Se eu não faço isso, você sabe o que é que vai acontecer. O mal virá sobre este lugar. E se tu não quer estar nessa terra, quando o mal vier, te prepara para subires com Cristo Jesus na sua segunda vinda. Meu irmão, que eu e você abra os nossos olhos para as palavras do Senhor e venha viver de acordo com esses ensinamentos. Essas lições estão nos dando a oportunidade de transformar o nosso caráter, de viver agora à luz do Espírito de profecia. Meu irmão, que eu e você sinta esse desejo nessa oportunidade em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, irmãos, vamos à sexta pergunta. No entanto, que promessa Deus fez ao rei Josias por intermédio da profetisa Uda? Da mesma forma, o que o povo de Deus precisa fazer hoje? Vamos lá, irmãos. Para nos ajudar aqui com essa pergunta, eu quero convidar nossa irmã Eunice ali do Rio de Janeiro para nos ajudar. Agora que está de volta ao Brasil, é contigo, minha irmã Eunice. Bem, a nossa lição de escola sabatina, a nossa pergunta de número 6 hoje, trata da preocupação do rei Josias com referência a o que ele ouvira do Senhor, sobre que a ruína de Jerusalém não poderia ser evitada. Josias muito se preocupou com isso e enviou homens à profetisa Uda a fim de consultar o Senhor. E o Senhor viu o coração de Josias enternecido e humilhado diante do Senhor. E o Senhor responde a Josias que os olhos dele não veriam aquele mal acontecer sobre aquele lugar e aquele povo. Isso, de certa forma, deixou o coração de Josias um pouco mais tranquilo.
E a pergunta nos faz também referente à forma de que o povo de Deus hoje, como deveria fazer. E o que o povo de Deus precisa fazer hoje é andar diante de Deus em humildade e em justiça. Isso precisamos fazer para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu àquele povo, que Deus decrete uma ruína que não possa ser evitada, mas que não seja preciso ruína nenhuma chegar a atingir o povo de Deus hoje. Muito obrigado, irmã Eunice, por participar aqui conosco, respondendo essa lição. Às vezes dá um friozinho na barriga quando vamos estudar aqui, mas graças a Deus a irmã conseguiu responder e trazer essas respostas que é tão necessário aqui para cada um dos irmãos que estão ouvindo, que seja para o Senhor. Irmãos, aqui foi dito, né? O rei Josias, ele recebeu algumas palavras. Ele recebeu algumas bênçãos, porque ele fez uma coisa. Ele se humilhou. Ele pediu perdão. Ele se veste aí de sacos de cinzas para pedir perdão aí pelos erros aí que veio cometendo os seus pais. E na sua geração não ia ter nada de mal, ele não ia ver nada de mal que acontecesse nos seus dias. Mas por quê, irmãos? O que é que o povo de Deus precisa fazer hoje? É baixar a crista. Às vezes queremos, só porque conhecemos a palavra, queremos muitas vezes querer saber mais uns que os outros. Que a gente não venha fazer assim. Que possamos nos humilhar ao Senhor. Que possamos ser humildes e fazer a vontade de Deus. E diz assim: senão que pratiqueis a justiça e ameis a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Possamos praticar essa justiça em nossas vidas, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que estão necessitadas, que eu e você venha fazer isso, meu irmão, que possamos andar em humildade, andar tranquilamente, não querendo saber mais que os outros, mas não esqueça da responsabilidade que tu tem. E quanto mais responsabilidade você tem de estudar essas palavras, que são as bênçãos em nossas vidas, possamos nos entregar unicamente à vontade do Senhor e pedir a sua direção. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, irmãos? E agora chegamos ao final dessa lição. Ensinando as profecias. Assim como Uda, quem foi considerado como profeta, como imitadores da profecia da Galileia, que obra aguarda a Igreja de Deus hoje? Para nos ajudar aí com essa resposta, eu quero convidar aí o meu irmão ali também do Rio de Janeiro, meu irmão Vasni, para nos ajudar. Saúde aos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande alegria estar juntamente com todos nesta lição tão maravilhosa. Quando nós observamos o passado ali, a atuação daquela profetisa, vemos como Deus pôde agir por meio dela poderosamente e esteve levando a sua mensagem de advertência, a sua mensagem de despertamento e da necessidade de um arrependimento. Assim também o Senhor Jesus ele esteve levando às multidões a necessidade que elas tinham, trazendo às suas mentes a necessidade que havia de uma reestruturação espiritual, a necessidade que havia de se desapegar das tradições que haviam, tradições humanas inclusive, e se aferrar aí à palavra de Deus, às boas novas, ao Evangelho que era o próprio Jesus. As palavras de Cristo ainda ecoam até os dias de hoje. Ainda hoje podemos ouvir Jesus chamando cada um de nós ao arrependimento, chamando cada um de nós aí a um despertamento, a uma nova vida. E é interessante observarmos como as palavras de Cristo, por mais que o tempo passe, elas continuam sendo atuais. O Senhor Jesus ele disse que Ele quer entrar no coração para cear, Ele quer entrar também para fazer limpeza, para trazer ali uma restauração.
E restauração essa que só é possível quando nós permitimos que o Senhor Jesus ele venha entrar no nosso coração e também permitimos aí que ele venha estar presente na nossa vida. E dia após dia, na companhia de Jesus, podemos então ir absorvendo o seu caráter, absorvendo o seu espírito, para que assim possamos ser um dia como ele. Assim como o discípulo ele quer aprender o máximo possível do seu mestre, e ele quer estar o máximo de tempo possível ali na sua companhia para que possa absorver os seus ensinamentos, o seu exemplo, assim também cada um de nós precisamos estar nutrindo essa comunhão diária com o Senhor Jesus para que possamos aí estar absorvendo o seu caráter. E que essa mensagem que é trazida, essa mensagem de boas novas, essa mensagem de arrependimento, não a mensagem mais conveniente, sim a mensagem que é necessária aos ouvidos a cada um de nós, que essa mensagem possa estar surtindo efeito, porque bem sabemos que a obra do Senhor ela está aí para ser concluída, e que possamos aí ser vasos de bênção nas mãos do Senhor, que possamos permitir que o Senhor venha realizar dentro de nós uma grande construção, esse templo que nós somos, que ele possa ser aí restaurado, que essa pedrinha possa ser lapidada, a imagem de Jesus dia após dia, e que possamos aí estar aprendendo e desenvolvendo o caráter à sua maneira, para que o mundo possa perceber essa influência, para que o mundo possa sentir que estamos tendo aí contato com o Senhor Jesus aí em nossas vidas. Que isso possa servir para mim e para todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Que Deus te abençoe por mais uma vez aqui estar conosco, nos ajudando nessas questões, que seja para a honra e glória do Senhor. E aqui, irmãos, a gente vê quem é o profeta que também veio e falou aí e é considerado um profeta. É quem? Cristo Jesus. E aqui diz mais, que obra aguarda a igreja de Deus hoje. O que é que nós devemos fazer? Já foi dito aí. E ele disse, me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Quem é que vai fazer isso, meu irmão? É você. Você é a igreja de Deus hoje. Foi você que aceitou estar aqui fazendo parte desse corpo e anunciar essa mensagem a outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor e possamos conhecer, examinar essas Escrituras e assim passar a outras pessoas. Que seja a minha vontade, que seja a tua vontade nessa semana e que esse aprendizado possa ficar na tua mente, para que assim você possa dar um bom testemunho de servo do Senhor. Como eu disse, não tem experiência missionária aquele que não trabalha. Vai ter experiência, irmãos. Vai conhecer as pessoas que estão necessitadas. Quantas pessoas estão aí necessitadas de ouvir as verdades que tu aqui conheces e por que tu não faz? Aproveita essa oportunidade que a palavra do Senhor está falando contigo e vai levar essa mensagem. Que Deus nos abençoe e que possamos ser transformados com a mensagem do Senhor. É o meu pedido nessa oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente. Irmãos, chegamos aqui ao final de mais uma lição, uma maravilhosa lição. Que Deus nos abençoe para que essas palavras sejam guardadas em nossas mentes, que eu e você tenham o desejo de anunciar a outras pessoas. Essas palavras aqui são dadas a cada semana, não é por acaso, mas sim, irmãos, porque é uma necessidade a toda a igreja. E que Deus nos abençoe para que possamos ser transformados mais e mais. Desde já, meu irmão, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, passe para outras pessoas. Se você não está tendo coragem de sair a pregar a palavra agora, que pelo menos compartilhe esses vídeos. Muitas pessoas estão necessitadas de ouvir essas profecias. Então faça a tua parte. Que Deus nos abençoe para isso. Oremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por este maravilhoso estudo que mais uma vez nos concede. Que esse estudo seja para a Tua honra e Tua glória. Abençoe a cada um dos nossos participantes, nossos ouvintes, esses internautas, Senhor, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, não que seja merecedor, mas que creio em Cristo Jesus. Amém. E até a próxima semana, meus irmãos.